Olá, bem-vindas novamente ao nosso canal. O objetivo desse vídeo é falar sobre o ego, a pedido da minha amiga Rosângela. Rosângela pediu para que eu falasse sobre o ego. O que vem a ser o ego? O ego é aquilo que nós vemos em nós. Meu nome me chamo Maria, então o ego identifica-se com Maria. O ego é o que eu penso de mim, o que eu acho de mim, como eu me vejo, quais são meus valores conscientes. Então o ego está ligado à minha autoimagem, aquilo que eu penso de mim e como que eu interajo na sociedade. É formado pelo ego. Aquilo que você está vendo aqui representado é o meu ego. É a forma que eu me manifesto, é a forma que eu falo, é através do meu ego. Ego é bom ou ruim? Veja bem, ego é ego. O que faz um ego ser bom ou um ego ser ruim é a forma que nós enxergamos o mundo. E, na verdade, o ego reage de acordo com nossos traumas, de acordo com as nossas experiências de vida. É claro que um ego ruim, quando você sofre muito, sofre bullying, sofre tortura, passa aperto na vida, você aprende a se defender. Quem se defende? É o ego. Porque o ego, ele acaba absorvendo aquilo que você aprende na vida. O ego é como você se vê. No outro vídeo, eu falei sobre o superego. E aí me foi perguntado se o superego é vingativo. Não, o superego não é vingativo, agora o ego é. Por quê? O ego é a minha personalidade. A minha personalidade é formada pelo ego. Fica bem claro. Então, se eu apanhei muito na vida, se eu sofri muito e os meus valores ficaram meio destruídos, eu vou ter um ego vingativo. Agora, quanto mais a gente se aproxima do divino, né, que é aquela série que eu estou fazendo do Eu Sou, quanto mais nós descobrimos que nós somos muito mais do que um ego, muito mais que um superego, muito mais que um id, que nós temos um verdadeiro tesouro dentro de nós, nós vamos moldando esse ego de acordo com essa nova experiência de vida. Conforme nós evoluímos, o ego evolui também. Quando a nossa consciência se amplia, o ego se amplia também. É através do ego que nós vamos tomando consciência, porque é através do ego que nós temos os nossos aprendizados. Vejamos, um ego teimoso tem mais dificuldade em aprender. Um ego manso tem mais facilidade de aprender. Então, a gente pode entender que o ego é a nossa personalidade. Se nós, já desde pequeno, somos tratados com muita rispidez, se nós somos tratados com muita exigência, temos pais autoritários, temos pais severos, provavelmente nós vamos nos tornar, na fase adulta, pessoas autoritárias, pessoas severas. Veja bem, eu sofri, eu apanhei quando criança, quando me tornar mãe eu vou bater também.
Por quê? Porque existe um instinto vingativo inconscientizado que faz eu repetir os padrões. Somente mães evoluídas, mães que percebem que aquilo que eu vivenciei não foi bom e eu não quero isso para os meus filhos. Essa mãe vai quebrar essa continuidade e vai criar uma nova sequência de educação, uma nova sequência evolutiva. Mas mães que dizem, pais que dizem, se eu apanhei, por que meu filho não pode apanhar? Está criando uma repetição daquilo que vivenciou. E é interessante a gente perceber que não é bater fisicamente. Às vezes uma tortura emocional, às vezes como é que eu diria? Uma tortura psicológica dói mais do que um tapa. Então, nós temos que nos ater. Se nós somos adultos e sofremos na infância, na adolescência, algum tipo de tortura, com certeza nós vamos ser egos vingativos. Se der poder, com certeza seremos torturadores. Tem como evitar? É óbvio. Nós estamos aqui, vocês estão aqui no canal Divã Futuro, justamente por isso. Como evitar e quebrar esse paradigma, quebrar essa continuidade dessa coisa ruim. Nossos pais não foram ruins. Eles só trataram os filhos da forma que eles foram tratados. Para eles estavam fazendo muito bem. Conheço pais que usavam a palmatória. Batiam nas crianças com a palmatória. No outro vídeo, eu falei sobre o superego. E aí me foi perguntado se o superego é vingativo. Não, o superego não é vingativo, agora o ego é. Por quê? O ego é a minha personalidade. A minha personalidade é formada pelo ego. Fica bem claro. Então, se eu apanhei muito na vida, se eu sofri muito e os meus valores ficaram meio destruídos, eu vou ter um ego vingativo. Agora, quanto mais a gente se aproxima do divino, né, que é aquela série que eu estou fazendo do Eu Sou, quanto mais nós descobrimos que nós somos muito mais do que um ego, muito mais que um superego, muito mais que um id, que nós temos um verdadeiro tesouro dentro de nós, nós vamos moldando esse ego de acordo com essa nova experiência de vida. Conforme nós evoluímos, o ego evolui também. Quando a nossa consciência se amplia, o ego se amplia também. É através do ego que nós vamos tomando consciência, porque é através do ego que nós temos os nossos aprendizados. Vejamos, um ego teimoso tem mais dificuldade em aprender. Um ego manso tem mais facilidade de aprender. Então, a gente pode entender que o ego é a nossa personalidade. Se nós, já desde pequeno, somos tratados com muita rispidez, se nós somos tratados com muita exigência, temos pais autoritários, temos pais severos, provavelmente
nós vamos nos tornar, na fase adulta, pessoas autoritárias, pessoas severas. Veja bem, eu sofri, eu apanhei quando criança, quando me tornar mãe eu vou bater também. Por quê? Porque existe um instinto vingativo, inconscientizado, que faz eu repetir os padrões. Somente mães evoluídas, mães que percebem que aquilo que eu vivenciei não foi bom e eu não quero isso para os meus filhos. Essa mãe vai quebrar essa continuidade e vai criar uma nova sequência de educação, uma nova sequência evolutiva. Mas mães que dizem, pais que dizem, se eu apanhei, por que meu filho não pode apanhar? Está criando uma repetição daquilo que vivenciou. E é interessante a gente perceber que não é bater fisicamente. Às vezes uma tortura emocional, às vezes como é que eu diria? Uma tortura psicológica dói mais do que um tapa. Então, nós temos que nos ater. Se nós somos adultos e sofremos na infância, na adolescência, algum tipo de tortura, com certeza nós vamos ser egos vingativos. Se der poder, com certeza seremos torturadores. Tem como evitar? É óbvio. Nós estamos aqui, vocês estão aqui no canal Divã Futuro, justamente por isso, como evitar e quebrar esse paradigma, quebrar essa continuidade dessa coisa ruim. Nossos pais não foram ruins. Eles só trataram os filhos da forma que eles foram tratados. Para eles estavam fazendo muito bem. Conheço pais que usavam a palmatória, batiam nas crianças com a palmatória. É inacreditável que esses pais faziam isso na certeza que estavam fazendo melhor, estavam educando as crianças. Eu, como muitos de nós dentro da nossa faixa etária, fomos à escola no regime da ditadura. Eu ainda peguei um período mais leve. Eu ainda peguei um período onde as crianças em sala de aula eram colocadas de cara para a parede durante uma aula inteira de castigo. Eu fiquei um intervalo inteiro dentro de uma sala de aula de castigo, sabe por quê? Porque eu pedi uma borracha emprestada para uma colega minha. A professora disse que isso era inadmissível, que eu tinha que ter minha borracha, e por isso eu fiquei de castigo. Então tu imagina, a criança tem senso de valor, ela sabe que pedir uma borracha emprestada não é para tanto. Eu ainda peguei uma fase suave, aonde os professores não deixavam você olhar para o colega do lado. É claro que, se formos comparar a época que eu estudava com a época que hoje nós estamos na escola, eu vou preferir aquela época. Por quê? Naquela época existia uma exigência demasiada e hoje existe uma liberdade demasiada. O que se perdeu foi o caminho do meio. Se perdeu o respeito, se perdeu a ética, se perdeu a moral, se perdeu tudo.
Eu acho que eu não deveria sofrer um castigo por pedir uma borracha emprestada, mas tampouco eu acho que o aluno entra e sai na sala de aula mandando. Estuda se quiser, faz se quiser e ainda passa de ano, porque existe uma lei que simplesmente, se o aluno frequentou a escola, embora não fizesse nada, não saiba nem ler e nem escrever, ele tem direito a um certificado. Quem está errado? O aluno? Não. Que ego esse aluno vai ter? Egoísta, narcisista, sociopata e tudo que quiser de ruim. Por quê? Porque ele não tem superego, o ego dele é demasiadamente exacerbado e o id e o ego que controlam tudo. Então, a sociedade está vivendo um caos? Estamos. O futuro nosso vai ser complicado. Mas nós escolhemos qual mundo que nós queremos viver. Eu saí da sala de aula porque tiraram a filosofia de sala de aula. O que faz a filosofia em sala de aula? Faz pensar, faz discutir, faz ponderar. Nosso futuro não é uma sociedade que pondera, nem que pense. O nosso futuro é uma sociedade capitalista, aonde o homem só faz. Ele tem que fazer. Não vai precisar mais saber ler, nem escrever, muito menos pensar. Mas voltando, nós escolhemos o mundo que queremos estar no futuro também. Vocês percebem que há vários mundos. É como uma cebola, com várias camadas. Cada camada é uma dimensão, cada dimensão tem uma estrutura evolutiva, uma estrutura mental, emocional. E nós vamos entrar em cada dessas camadas de acordo com o nosso grau evolutivo. E o nosso ego é que vai permitir que nós adentramos ou não em camadas mais evoluídas. Como que eu treino meu ego a evoluir? Só existe um caminho. O conhecimento junto com a sabedoria. Qual é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? O conhecimento é: eu quero chegar a determinado local. Para chegar em determinado local, eu tenho os caminho A, o caminho B, o caminho C. Eu tenho o transporte A, o transporte B, o transporte C. Qual é a sabedoria? É escolher um desses caminhos com o meio que mais significa algo para mim, que mais eu tenho condições de participar e circular por esse caminho. A sabedoria se faz no andar, no movimento, aplicando tudo aquilo que eu aprendi com o conhecimento. Conhecimento sem prática não tem serventia nenhuma. Saber não é o suficiente. Um exemplo de conhecimento sem prática. Conhecimento. Eu tenho uma receita de bolo. Tá explicando direitinho como fazer. Eu até tenho todos os ingredientes do bolo. Eu vou comer esse bolo se eu não botar a mão na massa? Para a gente comer o bolo, não adianta só ter a receita ou só os ingredientes. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o ego. Se inscreva no nosso canal, que assim que for lançado novos vídeos, você será notificado. Ajude nosso canal a crescer. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. De repente tem um amigo que precisaria saber um pouquinho sobre ego. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ego e o egoísta. Como é que funciona isso? Ok? Beijos!